Ora então, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de futebol aqui no Futebol Apoiado. Hoje connosco temos João Peixeiro, analista de jogo e observador da seleção colombiana, ele que está a trabalhar e faz parte do staff técnico do professor Carlos Queiroz. Desde já, João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por vir até ao Futebol Apoiado hoje para falarmos de análise de jogo e observação em contexto de seleção. Boa noite a todos, antes de mais, obrigado eu pelo convite, é uma honra estar aqui convosco, agradecer a vocês e às pessoas que estão a ver-nos e dizer que espero que estejam todos bem e vamos a isso. Antes de iniciarmos então aqui as nossas questões, relembrar a todos que tem a nossa página de Facebook, não só para deixar comentários para o João, mas também para colocar questões que tenham a ver com o tema de hoje. Relembrar igualmente que podem nos seguir não só na nossa página de Facebook, mas também na nossa página de Instagram e também no nosso canal de YouTube, onde, para além de todos os vídeos das sessões que já fizemos e dos programas que já tivemos, pode também encontrar pequenos clipes, pequenos trechos das conversas que nós achamos que tiveram uma mensagem especial para todos aqueles que nos seguem. João, dando então início aqui à nossa conversa, eu tenho uma pergunta da praxe para todos aqueles que passam por aqui e falam comigo. O João, antes de analista e de observador, é obviamente um treinador de futebol e iniciou o seu percurso, e nós já vamos falar disso, enquanto treinador de futebol. Revê-se naquele género de treinador que tem uma ideia de jogo, cria o seu modelo e depois adequa os jogadores a isso? Ou revê-se mais, digamos assim, no inverso, olhando para o contexto, percebendo primeiro quais é que são os jogadores, criando depois o modelo e só a posteriori adequando à ideia de jogo? Antes de mais, dizer-vos aqui que, tal como a Lari me disseste, a minha resposta vai se basear, tendo em conta o contexto profissional onde estou, naquilo que é a minha experiência, mas mais na parte teórica, porque a parte prática da líder de um processo ainda não a tive, portanto também ainda não tive a possibilidade de praticar isso na prática. Mas para mim, sem dúvida, dando sempre primazia à ideia de jogo, porque acho que apesar da ideia de jogo ser sempre algo aberto, não é uma coisa que nós vamos transportando connosco e moldando de acordo com aquilo que vão sendo as nossas vivências, desde a parte pessoal até a parte profissional, inclusive é desde que, no meu caso, por exemplo, as ideias que tenho, comecei a formá-las quando ainda era praticante de forma muito, muito amadora, e tenho trazido comigo as pessoas com quem eu convivo diariamente, os treinadores com quem eu convivo, inclusive os professores que tive na universidade, até familiares e amigos que nos vão ajudando a moldar isto e que é algo que vamos transportando e aprimorando ao longo do tempo. Tal como o referentamento não é algo fechado, e a minha opinião é que é sempre suscetível e deve ser suscetível a adotar quando estou numa equipa, e se não houver a possibilidade, lá está, de ter escolha sobre os jogadores que temos, eu acho que deve ser sempre algo que devemos ter em conta, a característica dos jogadores que temos, alterar algumas nuances consoante essas mesmas características, mas manter-nos fiel àquilo que é o nosso modelo, que são as nossas ideias e que são os nossos princípios. Ora, muito bem. Vamos agora abordar aquele que foi o teu início no futebol. De coordenador técnico numa escola de futebol do Benfica em Belém, a analista de jogo do Irão, isto antes de chegares à Colômbia. E deste primeiro passo na escola de futebol do Benfica em Belém até ao Irão passaram-se apenas 2 anos. Para que possamos perceber melhor quão rápido foi este teu crescimento, eu gostaria que nos explicasses passo a passo como é que foi esse percurso, desde a escola de futebol do Benfica em Belém até ao caminho para o Irão, isto numa primeira fase, e depois vamos aqui especificar 2 partes relacionadas com o Benfica, que tem a ver com a escola de futebol e também com a integração no Sub-17 e no Benfica Lab. Mas numa primeira fase, como é que foi esse teu percurso inicial? Iniciado e voltando mesmo à parte principal, começou na escola de futebol do Benfica do estádio, como treinador, tal como tinhas dito na parte do treino, onde tive 2, 3 anos, e depois sim, houve esta etapa da escola de futebol do Benfica,
numa época em que inclusive estava a conciliar com o trabalho que desenvolvia no Linda Velha, nos Júniores da Linda Velha como treinador adjunto. Mas falando aqui desta etapa, como estavas a perguntar, a Escola de Benfica, de facto foi uma etapa muito gira daquilo que ainda é o meu percurso muito pequenino, porque foi numa área completamente diferente daquilo que eu tinha trabalhado até ao momento, inclusive daquilo que trabalho até hoje, mas que eu acredito que me deu, que me permitiu desenvolver competências que não só me são muito úteis hoje, como me irão ser muito úteis no futuro. E explicando aqui um bocadinho a lógica, ao início, quando entrei na Escola de Futebol de Belém, a escola ainda não estava sequer, ainda não estava aberta, ou seja, entrei para fundar a escola, para abrir a escola com o Bruno Glória, que era o responsável pela escola, e éramos 2 pessoas, e a nossa missão era abrir uma escola de futebol, que era uma coisa na qual eu não tinha experiência e ele também não tinha experiência. Abrimos a escola de futebol e dizendo-te aqui porque é que eu acho que me deu um conjunto de competências que são importantes e que vão ser sempre importantes no meu futuro, porque me obrigou a desenvolver uma capacidade de improvisação muito grande. Porquê? Porque começámos a escola com 0 miúdos, tivemos que andar a fazer ações de promoção da escola, eventos de promoção da escola, nas escolas todas daquela região e em muitas escolas do Conselho de Lisboa. Isso permitiu-me desenvolver alguns skills de ter que improvisar, ter que comunicar com muita gente, e depois mesmo aquele processo inicial de às vezes eu ao início dava os treinos também na escola, porque era só eu e depois arranjei outro treinador, e ao início aquele processo de ter que ter 2, 3 miúdos, 4 miúdos, em que um miúdo tem 10 anos, 11 anos e outro miúdo tem 6, e ter que meter os miúdos a treinar todos juntos, mas ao mesmo tempo ter que respeitar os diferentes estágios de desenvolvimento em que os miúdos estão, para lhes dar o estímulo que era adequado a cada um, foi uma etapa muito engraçada e que me deu umas competências que eu não tenho mínima dúvida que me vão ser muito úteis e que me são muito úteis hoje em dia. Para além da questão da escola do futebol do Benfica, há depois uma passagem pelos sub-17 e também ali uma certa ligação ao Benfica Lab. O que é que nos podes contar dessa experiência? Esse foi o ano seguinte, e coincidiu com o meu segundo ano do mestrado, em que nós temos que fazer um estágio curricular de mestrado, e então eu entrei para a formação do Benfica, para a parte de especialização, para o sub-17, e estava inserido no Benfica Lab, na parte de observação e análise do Benfica, que é o departamento de análise do Benfica. Entrei para lá, estava inserido na equipa técnica do sub-17, trabalhar com o Mr. Renato Paiva, e também era algo um bocadinho diferente daquilo que eu tinha feito, porque embora quando eu trabalhei no Linda Velha já desenvolvesse algumas coisas relacionadas com a observação e análise, não tinha nada a ver, os recursos eram completamente outros. Ali foi onde eu senti que entrei mesmo dentro daquilo que era a observação e análise, a trabalhar com ferramentas de observação e análise e tudo isso. Aquilo que nós fazíamos era sempre algo muito mais centrado na nossa equipa, porque não só por ser o que faz mais sentido quando falamos ao nível de formação, mas também pela competitividade que sabemos que tem este tipo de campeonatos para os chamados clubes grandes naquela primeira fase, e achou-se que era isso que era mais indicado. Em consonância com isso, desenvolvi algumas tarefas inerentes só ao LAB, que não tinham a ver com o sub-17 do Benfica. Algumas tarefas eram algumas coisas de auxílio até à mesma equipa principal, e outro tipo de análises para ficarem ao serviço do clube. Também foi um ano de um crescimento brutal a nível de conhecimento do jogo e de, mais uma vez, aumento de competências, neste caso mais relacionadas com a parte da observação e análise de jogo. Entretanto, dos sub-17 do Benfica e do Benfica Lab, há ali uma passagem, eu vou dizer fugaz, porque foi cerca de 2 meses, pelo sub-23 do Vitória Futebol Clube, o Vitória de Setúbal, como é mais conhecido, em que, para além de analista, também foste treinador adjunto. Mas, e tal como eu acabei de referir, apenas 2 meses depois dá-se a mudança para o Irão. Há aqui várias questões relacionadas inicialmente a este tema. Como é que surge esse convite? E depois há aqui uma questão que eu acho que se deve colocar, embora eu acredito que saiba qual é a resposta. Se foi uma decisão fácil de tomar, né, tendo em conta que se tratava num contexto internacional e que, neste caso, irias treinar com um treinador português, que era o professor Carlos Queiroz. Portanto, como é que surge o convite e quão fácil, porque eu acredito que foi, quão fácil foi a decisão de deixar o que tinhas aqui e se calhar aquilo que tinhas idealizado para aquela época e rumares até ao Irão? Sim, sem dúvida. Foi
uma passagem fugaz no Vitória, aliás, nem chegou a 2 meses, eu entrei no final de julho e saí mesmo no início de setembro, dia 1 inclusive, e o convite surgiu através do professor Ricardo Duarte, que foi meu professor na faculdade, a quem eu estou eternamente grato e que inclusive já esteve aqui convosco também. A pessoa que trabalhava na minha função com eles no Irão saiu e eles procuraram uma nova pessoa e através do professor fui eu que fui lá parar. Relativamente a essa parte, se a decisão foi fácil ou difícil, isso nem foi uma questão na altura. Sinceramente, eu nem posso dizer que foi fácil porque nem sequer foi equacionado não aceitar. Muito por causa do contexto, mas muito mais pela pessoa que era e pela possibilidade de trabalhar com o professor Carlos Queiroz, que não houve esse tipo de julgamento. Aliás, a única parte difícil no meio disto tudo foi mesmo comunicar à família que do dia para a noite ia-me embora. Imagino que não seja fácil. Enquanto analista de jogo, ou para além de analista de jogo, foste também observador na seleção iraniana. Antes de percebermos melhor aquilo que fazias, explica-nos como é que é sair daqui, de um contexto perfeitamente conhecido, viajar milhares de quilómetros e chegar a uma cultura completamente diferente, a todos os níveis, não é? Questões sociais, questões culturais e depois também questões futebolísticas. Como é que é sair daqui e depois chegar a um país que a todos os níveis é muito diferente daquilo que é o nosso? E como é que se deu a adaptação inicial? Quais é que foram as preocupações iniciais que tu tiveste? Porque acabaste de dizer que nem tiveste tempo de processar bem a coisa, não é? Foi ter o convite, dizer que sim, comunicar à família e arrancar. Depois de lá chegar, quais é que foram as tuas primeiras preocupações antes de começares a debruçar em relação àquilo que era mesmo o teu trabalho na seleção iraniana? Felizmente eu tive a possibilidade de assim que lá chegar, preocupar-me apenas, exclusivamente com situações de trabalho. Tudo o que eram questões logísticas, e isso foi perfeitamente ao encargo da Federação e não tive problema nenhum. A minha primeira preocupação foi perceber a metodologia de trabalho e perceber como é que se trabalhava, como é que a equipa jogava, aquilo que era a ideia de jogo, a ideia de treino, a ideia de análise, para me conseguir inserir e adaptar o mais rapidamente possível. Até porque eu cheguei salvo erro, eu cheguei dia 6 ou dia 5 e dia 9 viajámos para o Uzbequistão para jogar o dia 11. Ou seja, eu cheguei 5 dias antes de um jogo, teve que ser ali tudo rápido. Obviamente, no primeiro jogo que fiz ainda não estava perfeitamente entrosado com aquilo que era tudo. Logicamente, 5 dias não chega. Mas a primeira preocupação foi essa. Em termos de adaptação cultural, sou sincero, o facto de ter de toda a equipa técnica, ou da maioria da equipa técnica, ser portuguesa, ter muita gente portuguesa facilitou imenso esse aspecto. E também dizer que foi bom e teve um impacto positivo em mim a surpresa com que eu me deparei quando cheguei lá e vi que aquilo não é nada do que as pessoas falam e que muitas vezes têm uma ideia errada e isso também ajudou. Mas eu não considero que a adaptação tenha sido difícil, apesar dos costumes serem completamente diferentes. As pessoas são muito amáveis, elas têm uma personalidade impecável, preocuparam-se muito com isso, com o facto de eu me conseguir adaptar bem. E depois com a ajuda de toda a gente ficou fácil e ao longo dos tempos foi-se aprimorando o que havia para aprimorar. Chegaste e passados 5 dias tiveram jogo. Como é que foi a tua abordagem a esse facto? Ou seja, quando chegaste já tinhas dados preparados para que pudesse analisar, tiveste que chegar e começar a pesquisar por ti e tentar ajudar naquilo que podias ajudar em tão curto período de tempo. Como é que foi essa situação? Porque não é muito usual, digamos assim. Sim. Foi um bocadinho uma mistura das duas coisas, mas mais quando cheguei fui muito bem suportado por toda a equipa técnica e tive muita ajuda deles nesse aspecto, de me facilitar aquilo que era aquele intervalo de tempo muito curto até ao primeiro jogo e sinceramente aquilo que era um trabalho estava muito facilitado e não tive nenhuma dificuldade nesse tipo, tudo aquilo. A maior parte do trabalho de análise eu já tinham efetuado, porque efetivamente não se pode começar uma análise 5 dias antes de um jogo, como é lógico. Então basicamente foi um bocadinho chegar, perceber como é que se fazem as coisas, para depois a partir dali conseguir, obviamente, tarefas que estavam inerentes ao jogo, tive que perceber como é que as faziam, mas correu tudo bem, não houve nenhum inconveniente, ajudaram muito e isso facilitou a situação.
Relativamente então àquilo que foi o teu papel a partir daí, para que possamos perceber melhor o que é que fazias, em relação à observação, quais é que eram os teus principais objetivos, não é? O que é que vocês tinham delineado em termos de observação para a seleção do Irão e em que é que consistia essa mesma observação? Sim, eu acho que, aqui falando um bocadinho em termos globais de observação e análise, não é? São obviamente duas coisas que são indissociáveis, na medida em que para analisar temos obrigatoriamente que observar, e se observarmos sem analisarmos, a coisa fica desprovida de sentido. Mas falando mais naquilo que, pronto, é a terminologia global que nós costumamos falar de observação e análise, num contexto de seleção, a parte da observação, quando se fala em observação, está mais direcionada para aquilo que é a observação de jogadores, não é? Que é uma coisa que não acontece tanto nos clubes, pelo menos ao nível do que são as funções de um analista, observar jogadores. Então, obviamente, existe depois a observação dos adversários, mas mais focado na parte da observação individual dos jogadores, daquilo que eram os jogadores iranianos para possíveis convocatórias, e depois, obviamente, a parte da análise e tudo o que lhe está inerente. Mas essa parte da observação, sim, é mais relacionada com a parte da observação dos jogadores, e era o que fazíamos no Irão e o que continuamos a fazer hoje em dia. E em relação à periodicidade das observações, ou seja, como acabaste de explicar, mais do que estar à procura do que se passava com os adversários, tinha a ver com observações dos jogadores iranianos. Nesse caso, e tendo em conta o enquadramento competitivo, né, em que o Irão estava e que o Irão tem, com que frequência, peço desculpa, é que fazias observações e onde? Ou seja, se te limitavas apenas àquilo que era o contexto iraniano, ou se, porque também há jogadores iranianos, os mais dotados e mais conhecidos, digamos assim, né, participam em campeonatos europeus, asiáticos, pronto, fora do Irão. Como é que consistia essa tua observação? A parte da observação dos jogadores, aqui eu acho que é relevante falarmos de uma coisa também que é, não só num contexto de seleção, isto já acontece em todos os contextos, numa equipa técnica, toda a gente é um bocadinho analista, não é? Porque toda a gente analisa, mas tendo em conta aqui o contexto de seleção e o tempo que se está sem os jogadores, somos sempre todos um bocadinho analistas. Todos analisamos, primeiro, estamos todos perfeitamente identificados com aquilo que é a forma de trabalhar, e depois toda a gente analisa o adversário, toda a gente analisa a própria equipa, toda a gente analisa os jogadores, distribuímos um bocadinho as funções e acabamos por ser um bocadinho todos analistas observadores. No Irão, relativamente à observação, a minha função era fazer observação através de vídeo e fazer as observações live em Teherão. Porquê? Porque em Teherão, aliás, o estádio era pertíssimo de onde nós vivíamos. O estádio, as duas melhores equipas do Irão são as duas de Teherão e dividem o estádio. Ou seja, todos os fins de semana havia naquele estádio o jogo de uma das duas equipas, e eram nessas duas equipas onde nós tínhamos 90% de jogadores iranianos locais que iam à seleção, estavam focados nessas duas equipas. Portanto, a observação no Irão também não fugia muito daquilo que era fora dali. Mas normalmente, mesmo quando era feita fora dali, não era eu, era um dos treinadores adjuntos, e a minha focava-se mais, sim, naquilo que eram aquelas duas equipas ali a jogar em Teherão e a observação por vídeo. Havia algum contacto direto com os jogadores observados? Porque há quem defenda, em contexto de seleção, que um jogador que é observado depois deve saber que está a ser observado ou que foi observado, deve haver ali um certo contacto e uma certa comunicação, mas também há quem defenda o oposto, ou seja, que não deve haver qualquer tipo de contacto e que o jogador não deve sequer saber que foi observado, porque isso depois pode causar alguma pressão ou ficar um bocado vaidoso, como alguns dizem. Como é que se passava no vosso caso e no teu caso mais concretamente? Eu acho que, e falando aqui numa opinião pessoal, em termos pessoais, é sempre importante haver esse contacto, haver esse acompanhamento. Percebo, por um lado, essa questão que se fala da pressão, mas um jogador para jogar na seleção tem que saber lidar com esses tipos de coisas. Portanto, a minha opinião não é muito por aí. Eu acho que tem que haver sempre esse contacto. Connosco normalmente há, na Colômbia continua a haver, no Irão havia, e é normalmente feito por parte das pessoas que vão ver o jogo ao vivo. Aqui importa também falar de uma coisa específica do contexto de quando estávamos no Irão, que
era um projeto, eu cheguei na fase terminal do projeto já, nos últimos 6, 7 meses, e era um projeto que já vinha com 8 anos, ou seja, a base da seleção já estava muito sólida, as convocatórias não variavam muito, os jogadores estavam naquilo que é o possível contacto para perceber alguns traços daquilo que pode ser a personalidade dos jogadores, também já estava perfeitamente identificado, inclusive nos dias após o jogo, agora na fase final, os jogadores muitas vezes faziam algum tipo de recuperação connosco, e havia muito contacto com os jogadores iranianos quando se estava no Irão. Por vezes não havia tanto essa preocupação de contactar a seguir ao jogo, porque o contacto era frequente, não era algo que tivesse que existir essa preocupação. Os jogadores estavam perfeitamente identificados, conhecíamos muito bem todos os jogadores. Mas sim, eu acho que é algo que deve existir, porque não só para conhecer bem o jogador, mas também para o jogador perceber efetivamente que está a ser acompanhado. Eu acho que isso é importante. Nós estivemos agora aqui a falar da questão da observação e passando àquilo que era a parte da análise de jogo. Como é que se processava ou como é que se processou numa fase inicial? Porque acabaste de nos dizer que chegaste já numa parte final, digamos assim, daquilo que era o projeto iniciado com o professor Carlos Queiroz, mas numa fase inicial, como é que desempenhavas o teu papel de analista de jogo? Vias os jogos do Irão e procuravas analisar a seleção, já perspectivando as ideias que sabias que a equipa técnica defendia, ou numa fase inicial do teu trabalho foi mais importante para ti descobrir outro tipo de comportamentos, de situações? A minha primeira preocupação, assim que surgiu a possibilidade de ir para lá, foi começar a ver jogos da equipa para perceber como é que a equipa jogava. Mas falando aqui nisto que falei há bocado, de ter chegado no final de um projeto de 8 anos, já estava tudo muito bem consolidado, e essa parte também me facilitou a vida, porque no fundo o que aconteceu foi entrar, perceber e estudar os métodos, aquilo que eram os métodos de trabalho, aquilo que eram os métodos de treino, obviamente as ideias, porque uma coisa é ver os jogos por mim, outra coisa é contactar com as pessoas e identificar-me com tudo isso para depois a partir daí poder desenvolver o meu trabalho da melhor maneira. Obviamente facilitou um bocadinho, o Mundial estava recente na cabeça, não é? E isso também facilitou um bocadinho ali aquela questão, apesar de que por vezes não é suficiente, e portanto para mim foi importante perceber bem, estudar bem tudo aquilo que era a metodologia de trabalho por trás daquela equipa, para me identificar com isso e depois a partir daí trabalhar. E explica-nos como é que era o teu dia-a-dia, ou como é que foi o teu dia-a-dia durante esses meses no Irão, como é que funcionava a dinâmica da tua parte de análise de jogo, se depois de analisares os adversários tinhas algum tipo de intervenção direta no campo, como é que tudo se passava, todo esse processo, como é que ele decorreu no Irão ao longo desses 7, 8 meses em que estiveste lá enquanto analista e observador? Falando aqui, começando aqui para a parte do dia-a-dia, era no Irão era basicamente sempre a trabalhar por uma questão simples, que era, nós vivíamos num hotel na altura, e o hotel era dentro do complexo desportivo onde estava inserida a academia. Íamos a pé, eram 200 metros no máximo da academia. E, portanto, não tínhamos muita vida social ali, sinceramente, ou nenhuma até. Então passávamos os dias na academia, sempre. Era praticamente trabalho só. Relativamente a essa parte da análise, não tinha, trabalhava bem derivado do facto de trabalhar sozinho, como era o único analista, era eu, portanto no treino tinha que estar nas funções quase sempre de filmar o treino, gravar o treino, de codificar o treino, de comunicar, etc. E neste contexto de seleção, em que no nosso caso, no Irão e na Colômbia, a maior parte da malta está lá definitivamente, estamos quase 24 horas por dia juntos, não é? Então isto facilita ali, não só facilita o processo de análise, como facilita tudo aquilo que seja os processos de planeamento, etc., porque nós estamos sempre juntos, há debate constante, há análise constante, há partilha constante, e isso facilita muito o facto, por exemplo, às vezes estou a analisar um jogo, alguém está a analisar o jogo e vê só uma coisa, chama-se a malta e temos ali um momento de discussão. Isso facilita muito essa parte. Normalmente o processo é feito com
existe uma primeira filtragem de informação, em que depois é passada à restante equipa técnica e discute-se isso em conjunto, vê-se aquilo que é importante e aquilo que não é importante, seleciona-se o que achamos que é importante e depois faz-se então a análise final através do vídeo e que é passado ao treinador e aos jogadores. Há aqui uma pergunta que me parece pertinente ser feita. Em contexto de seleção, faz sentido falarmos em ideia e modelo de jogo? Isto porque não é, uma ideia e um modelo, principalmente a questão do modelo, demoram bastante tempo a serem implementados, a serem trabalhados, e o contexto de seleção não permite ao selecionador e à equipa técnica estar, não vou dizer demasiado, mas bastante tempo com os jogadores, de maneira a conseguir passar as suas ideias. Faz sentido em seleção falarmos em ideia e modelo de jogo? Na minha opinião pessoal, faz sempre sentido falar a ideia e modelo de jogo, não é? Porque, fazendo aqui uma analogia, é quase falarmos no mesmo que a personalidade de uma pessoa, não é? Eu tenho a minha personalidade, eu vou falar contigo e eu falo contigo de acordo com o que é a minha personalidade, adaptando àquilo que são os teus traços. Se eu for desprovido de uma personalidade, eu vou falar contigo e tu vais fazer o que queres de mim. Se eu for falar com outra pessoa, vai acontecer o mesmo. Portanto, eu creio que é importante ter um modelo de jogo como aquilo que é a nossa personalidade, aquilo que são os nossos valores e aquilo que são as nossas ideias. Logicamente, aquilo que tu dizes é verdade, não há tempo para treinar, inclusivamente, por vezes, antes dos jogos, há um treino completo, como deve ser, por assim dizer, e não há tempo. Eu acho que cabe a quem trabalha neste tipo de contextos arranjar estratégias para combater isso. Hoje em dia já temos outros recursos que também nos permitem passar aquilo que são as nossas ideias e que é o nosso modelo para além do treino, nem possibilidade de não conseguir fazer o treino, obviamente a melhor ferramenta é sempre o treino, mas cabe às pessoas terem a capacidade para inventar estratégias e para se adaptarem a isso. Agora, eu acho que sim, que deve sempre haver um modelo, mas eu também concordo que se calhar numa seleção o fator estratégico também pode ter um bocadinho mais peso do que aquilo que se calhar é trabalhar num clube, pelo menos dentro da minha ideia. Essa questão da estratégia está mais ligada àquilo que é a observação que é feita ao adversário, ou é possível dizermos que o facto de nós conhecermos tão bem a nossa seleção, a nossa equipa, seja em que contexto for, permite-nos criar ou delinear uma estratégia de acordo com esse mesmo conhecimento? Eu estou a colocar esta questão porque, por norma, nós, ou a maioria das pessoas, associa a estratégia sempre à parte da anulação dos pontos fortes do adversário, não é? O bloquear daqueles que são os melhores comportamentos que, por norma, os adversários adotam. Na tua opinião, essa parte estratégica tem realmente esse peso que o senso comum nos diz, ou poderá estar até mais intimamente ligada àquele que é o conhecimento que, neste caso, uma equipa técnica de seleção tem do valor da sua equipa, do seu selecionado? Eu acho que, obviamente, nós temos sempre que ter perfeita noção daquilo que é o valor da nossa equipa, saber as armas que devemos ter para combater as coisas. Eu acho que está um bocadinho interligado, porque, por um lado, nós delinearmos a estratégia com base naquilo que nós sabemos que são os pontos fortes do adversário, os quais nós temos os pontos fracos do adversário que nós temos que explorar, mas também nós vamos explorá-los de acordo com aquilo que são as nossas valências, não é? Se eu tiver uma equipa adversária que me deixa, vamos dar um exemplo, se eu tiver uma equipa adversária que joga com a linha defensiva muito subida e que deixa muito espaço nas costas, mas se calhar se a minha equipa não tiver jogadores rápidos, não vou ter possibilidade de explorar esse ponto deles. Então eu acho que tem que se fazer um bocadinho a ligação entre as duas coisas, na minha opinião, nunca desvirtuando também aquilo que é a parte estratégica, tendo em conta o adversário. Uma questão que eu acho também é importante: quão difícil é, e há bocado mencionaste que nem sempre têm tempo para treinar, quão difícil é conseguir passar a informação que tu reúnes, que tu resumes, não é só uma questão de reunir, também é uma questão de resumir, não é? Não é chegar lá e dar não sei quantos DVDs ou não sei quantos clipes de imagem com 30 minutos cada um, porque isso não interessa. Quão difícil é passar a ideia, as vossas ideias, para um conjunto de jogadores
que pontualmente passa pelas vossas mãos e que passa muito pouco tempo convosco? Tocando aqui nesse ponto que eu acho importante, porque hoje em dia nós na análise temos tantas ferramentas, cada vez temos mais ferramentas, cada vez temos mais informação, que o que acaba por ser crucial aqui é nós termos a capacidade perfeita de selecionar a informação estritamente necessária para passar aos jogadores. E quando digo nós, é a equipa técnica, não é falando de mim isoladamente. Porque ainda mais neste contexto de seleção, obviamente nos clubes acontece a mesma coisa, porque os jogadores cada vez têm mais jogos e cada vez têm mais sobrecarga de jogos, mas falando neste contexto de seleção, e agora particularmente no contexto onde estou inserido agora, os jogadores chegam com 10, 12 horas de viagem, vêm em estados físicos bem desgastados, porque tiveram um jogo nos últimos dias, vêm em estados emocionais desgastados, e é importante ter esse cuidado de não sobrecarregá-los com a informação. Relativamente àquilo que é a dificuldade de lhes passar a informação, eu acho que no nosso caso, eu acho que tivemos ali uma coisa que nos foi benéfica, que foi, nós chegámos em fevereiro do ano passado, tivemos um estágio em março e depois a seguir tivemos logo o estágio da Copa América. O segundo momento com eles foi o estágio da Copa América, ou seja, o estágio de preparação para uma competição em que já dá para treinar qualquer coisa. E facilita o momento de passar a ideia aos jogadores. Agora, eu acho que, por exemplo, se calhar chegando em setembro ou em junho, quando não haja competição e que tu tens ali pouquíssimo tempo com o jogador, jogo, e depois vão-se embora e depois voltam pouquíssimo tempo com o jogador, jogo, através do treino tem que se arranjar estratégias para isso, logicamente, e através de ouvir as mesmas coisas, acho que através de comunicação, através de palestras, por vezes também temos de ter a capacidade de adaptação para perceber que a mudança, se houver mudança, logicamente, tem que ser feita aos poucos, e através da comunicação com os jogadores ir tentando moldá-los, porque, e mesmo num caso em que o modelo da equipa já esteja perfeitamente definido e os jogadores já estejam perfeitamente identificados com isso, os jogadores acabam por vir dos clubes habituados àquilo que é o que lhes pedem nos clubes, e por vezes há algum tipo de comportamentos que são pedidos nos clubes que podem ser contrários àquilo que se quer numa seleção, e mesmo nesse ponto de vista também tem que se ter o cuidado e a atenção de por vezes moldá-los, muitas vezes em vídeo, não tantas em treino, infelizmente, mas eu acho que no fundo resume-se a encontrar estratégias para o fazer, logicamente dentro daquilo que for possível fazer no treino, deve-se fazer sempre no treino, mas hoje em dia os vídeos permitem-nos passar a mensagem que nós quisermos. Surgiu-me aqui uma questão há pouco, quando falaste que 90% dos jogadores locais estavam ligados às duas maiores equipas do Irão. E surgiu-me aqui duas questões que estão relacionadas com rivalidade, ou seja, nós conhecemos um dos casos mais conhecidos a nível mundial no futebol, foram aquelas picardias na altura do Guardiola e do Mourinho entre os jogadores do Barcelona e do Real Madrid, mas a verdade é que eles chegavam à seleção e havia ali um pacto de não agressão, digamos assim, e não se passava nada. O futebol iraniano, como o futebol em todo lado, os adeptos, especialmente dos maiores clubes, são apaixonados. Havia alguma rivalidade e houve algum momento em que foi mais difícil trabalhar e controlar isso? Ou os jogadores foram sempre profissionais e perceberam bem? Essa é a primeira questão. E a segunda questão tem a ver com, eu admito, desconheço a realidade do futebol iraniano, não conheço de todo, portanto não sei até que ponto é que essas duas equipas são semelhantes ou completamente opostas em termos daquilo que é o estilo de jogo. Não é? Como é que, tendo em conta essa situação, como é que depois trabalharam com esses jogadores dentro daquilo que é a ideia de jogo da equipa técnica? Relativamente à primeira pergunta, e não só no caso do Irão dessas duas equipas, em tudo aquilo que vem sendo as minhas vivências, nunca vivenciei nenhum problema desse tipo. Acho que hoje em dia, eu não sei, a ideia que nós temos do antigamente é um bocadinho diferente. Eu sou sou jovem, não sei como é que era antigamente, mas antigamente falava-se que essa realidade era mais vivida. Eu acho que hoje em dia os jogadores, quando se enfrentam em campo pelos clubes rivais, pode haver rivalidade, mas eu acho que hoje em dia na seleção isso não acontece, o espírito está tudo perfeitamente harmonizado, e pelo menos eu nunca vivi nenhum problema. Inclusive já temos jogadores do River e do Boca, que é a maior rivalidade do mundo, e são
alguns são quase melhores amigos. Não, isso é, quanto ao serviço dos clubes é uma coisa, na seleção nunca vivenciei nenhum tipo de problema desses. Relativamente à segunda questão, sinceramente, não sei bem responder a isso por uma questão simples, porque, como disse, cheguei já no final do processo, e eu calculo que essa adaptação que possa ter sido feita ou não foi feita muito antes de eu chegar. Da minha parte nunca houve, apesar das equipas, até as duas equipas até terem um estilo de jogo mais ou menos parecido, até porque lutam pelos mesmos objetivos no campeonato, era sempre relativamente fácil passar aquilo que era a ideia aos jogadores, até porque basta, era um projeto que já vinha com muito tempo para trás. Antes de passarmos aqui às primeiras questões da parte do público, como é que foi essa experiência? Como é que foram esses 8 meses no Irão, a todos os níveis? Ou seja, o professor Manel Sérgio tem uma frase que eu gosto muito, que diz que é o homem que triunfa no treinador que se pode vir a ser. Não é? E um treinador que atravessa meio mundo para treinar num contexto completamente diferente, certamente quando sai desse contexto é uma pessoa mudada, muito ou pouco, mas por norma é uma pessoa mudada. O que é que achas que mudou em ti, enquanto pessoa e também enquanto treinador, depois dessa experiência no Irão? Em termos de experiência em si, eu acho que foi brutal, demasiado rica em todos os pontos de vista. A nível pessoal, falando aqui primeiro de mim enquanto pessoa, um crescimento enorme. Primeiro por ter sido a minha experiência fora de Portugal e num contexto tão distinto como é o Irão, culturalmente muito rica, e muito surpreendido pelo facto de me ter feito perceber que muitas vezes nós temos imagens erradas, pré-concebidas na nossa cabeça de acordo com aquilo que é a informação que nos é incutida pelos meios de comunicação social e tudo isso. Cheguei lá, vi uma coisa completamente diferente daquilo que tinha pré-concebido na minha cabeça, e isso logo aí fiquei bem impressionado ao início. E essa experiência também permitiu-me perceber na primeira pessoa que o Irão não é nada daquilo que se perspectiva. Obviamente tens aquelas limitações que são impostas pelo regime deles, mas pronto. Desportivamente, fiquei também, confesso, surpreendido com a qualidade do jogador iraniano, tanto ao nível que apresentam, o talento que têm, a capacidade de trabalho que têm, que é enorme, e sinceramente entristece-me um bocadinho ainda ver alguns preconceitos relativamente ao jogador iraniano, porque nomeadamente nós cá em Portugal já começamos a perceber-nos um bocadinho disso, já temos três, temos o Taremi, o Amir e o Mohammadi, e começamos a perceber que o jogador iraniano é um jogador muito talentoso, que tem muita capacidade de trabalho e que aos poucos eles vão conseguindo trilhar o seu caminho para a Europa. Mas desportivamente também uma experiência muito rica, porque fiquei também surpreendido com o nível que tem o jogador iraniano e com o talento que há lá, que é imenso. Já agora que mencionaste o Taremi, ele, nesta época que terminou, ou não, vamos ver, esta época que foi suspensa de forma abrupta, ele mostrou aqui qualidade. É jogador para, na tua opinião, porque conheces bem melhor do que eu, certamente, é jogador para outros voos, quer aqui dentro de Portugal, quer possivelmente numa equipa de maior renome, digamos assim, no estrangeiro? Porque ele deixou aqui indicações muito boas. Eu não o conhecia, fiquei surpreendido e passei a ser um fã dele, digamos assim. E não tinha tanto a ver com os golos, tinha mais a ver ali com um certo recorde técnico, digamos assim, uma certa inteligência de jogo que eu não sabia que ele tinha. Para mim, sem dúvida, e aliás, já todos temos visto isso, que é um jogador para jogar num nível diferente daquele que joga agora, sem qualquer desprimor pelo nível em que ele joga agora, mas que já percebemos pelas características que ele tem, pela capacidade técnica que tem, a inteligência tática que tem, de perceber o jogo e de perceber aquilo que vai acontecer, e depois também pela capacidade de finalização que ele tem, que é um jogador, na minha opinião, a ter em conta para outros níveis. João, vamos então aqui às primeiras questões por parte do público. O Fábio Castro Batista, um abraço para ele, diz boa noite, João, e lança-te duas questões. A primeira é, durante o processo de análise da própria equipa, que tipo de conclusões procuram retirar da recolha de dados quantitativos? Peço desculpa. E a segunda questão é, durante o treino, a filmagem e a análise está mais direcionada para que tipo de conteúdos e exercícios?
e manda-te um abraço. Um abraço, obrigado pela pergunta. Aqui tocando na primeira parte, que me falaste que foi a parte da inserção da análise quantitativa na análise da nossa própria equipe. Sim. Sempre tendo em conta a análise quantitativa por si só não nos diz nada. Os números por si só não nos dizem nada, e a forma como é utilizada é sempre partindo do jogo. Partimos do jogo e do jogo vamos ver aquilo que nos chega em termos estatísticos. Também para não, e isto é a minha opinião pessoal, usar a parte quantitativa para confirmar comportamentos que tínhamos detectado em jogo, alguma coisa que tínhamos detectado, e não ao contrário, porque na minha opinião, se fizermos o contrário, somos primeiro a parte quantitativa e depois formos analisar o jogo em termos qualitativos, podemos ficar enviesados e de alguma maneira distorcer um bocadinho aquilo que é a nossa análise. Fazemos sempre assim, normalmente para identificar algumas tendências, há algumas coisas que nós queiramos identificar também, logicamente, e perceber, importante também fazer uma espécie de análise mais transversal, perceber se algumas coisas que tinham sido feitas ou que tinham acontecido noutros jogos em termos quantitativos se mantiveram, para ver se pode criar um perfil nesse sentido ou não, mas sempre usando como um complemento à análise qualitativa, porque tirando isso acho que não é relevante aquilo. Acho que respondi à pergunta, não sei lá, não sei se me escapou alguma coisa. Eu penso que sim, Fábio, se acredito que nos esteja a ouvir, se eventualmente tiver faltado aqui alguma coisa, volta a colocar uma questão ou a deixar um comentário e nós comunicamos aqui ao João. E em relação à segunda questão, durante o treino, a filmagem e a análise está mais direcionada para que tipo de conteúdos ou exercícios? Na verdade, para todos. Nós fazemos e sempre fizemos, independentemente de quem está com esse encargo, filmagem de todos os momentos, todos mesmo, para nos servir para tudo aquilo que seja necessário, inclusivamente momentos de aquecimento, etc. No caso de poder acontecer alguma lesão, etc. As imagens servem-nos até para o departamento de médico. Mas a análise que fazemos é de todo o conteúdo, de tudo aquilo que fazemos, e sempre com o objetivo, sempre com dois objetivos, que é a análise que é feita durante o treino permite-nos ajustar o que seja preciso ajustar durante o treino, comunicar, até permite um olhar mais individualizado, que muitas vezes ao nível do campo e do treinador, obviamente, é impossível ter olhar individualizado sobre todos, e permite-nos também perceber em tempo real se aquilo que são os objetivos que estavam propostos para o treino, para a sessão de treino, para o comportamento individual de algum jogador está a acontecer ou se é preciso ajustar alguma coisa. E a análise pós-treino o que nos permite de todos aqueles conteúdos que nós guardamos para nós, analisar todos ao detalhe as vezes que forem precisas, perceber o que é que correu de acordo com aquilo que se tinha planeado ou não, eventualmente selecionar algumas imagens e usá-las até mesmo como parte da análise da nossa equipa e mostrar aquilo que se quer ou não fazer, e também para perceber se eventualmente os jogadores que chegaram há pouco tempo estão a assimilar corretamente aquilo que é a ideia que se tem para eles e para a equipe. Entretanto, do Irão surge depois a passagem para a Colômbia. Como é que se deu esse salto da seleção iraniana para a seleção colombiana? Olha, falando numa perspectiva de equipa técnica, o salto ocorreu de uma forma natural, porque primeiro estava já definido que depois da Taça da Ásia não continuávamos no Irão, e depois porque ao longo daquilo que foi um trabalho fantástico de 8 anos desenvolvido pelo Prof, logicamente começaram a surgir algumas federações que estariam interessadas no trabalho dele, e com naturalidade surgiu também a escolha pelo projeto colombiano em que embarcámos nessa aventura. Foi uma coisa que aconteceu de forma natural, sinceramente. Não falando pessoalmente, mas falando ao nível daquilo que é o trabalho desenvolvido pelo Prof. Há pouco disseste mais ou menos como é que era o teu dia-a-dia, ou como é que foi o teu dia-a-dia no Irão. Chegados à Colômbia, como é que passou a ser o vosso dia-a-dia? Alguma alteração em termos de... É óbvio que cada contexto é um contexto, mas também me parece um pouco óbvio que uma equipa técnica já devidamente estabelecida, enraizada, com hábitos, basicamente deve transportar esses hábitos para todo lado. Foi isso que aconteceu? Houve muitas alterações em termos de hábitos de trabalho?
Não, sinceramente não houve muitas alterações em termos de hábito de trabalho. O que houve foi as alterações que estão inerentes a um projeto novo, não é? E ao facto de se passar de um projeto que está perfeitamente consolidado, porque são 8 anos de trabalho, para um projeto em que entramos e não tivemos que começar do zero, mas foi parecido, porque é uma ideia nova, é gente nova, é uma metodologia de trabalhar nova. Mais naquilo que é a adaptação à cultura, a adaptação à forma de trabalhar deles, à visão deles, e não tanto naquilo que é diretamente a forma como trabalhávamos e a metodologia de trabalho. Isso mantém-se mais ou menos igual, sim. Logicamente, poderá haver algumas diferenças de acordo com aquilo que possam ser eventuais recursos que não se tinham, ou coisas do género que podem permitir-nos fazer coisas que não se faziam. Por exemplo, falando no meu caso, agora há outro analista a trabalhar, somos dois, ou seja, permite fazer coisas que se calhar não eram possíveis quando eu trabalhava sozinho, mas em termos de forma de trabalhar, não mudou muito, sinceramente. E da experiência que já tens do futebol colombiano, antes de percebermos coisas mais específicas relacionadas com o teu papel, quais é que são, na tua opinião, as maiores diferenças entre o futebol iraniano e o colombiano, seja em termos organizacionais, que já possas ter percebido, mas também depois do ponto de vista do jogador? O que é que o jogador iraniano tem que o colombiano não tem e vice-versa? Em termos daquilo que é o jogo, em termos organizacionais, sendo sincero, taticamente são dois países que ainda estão longe daquilo que é o futebol europeu, aliás, eles têm perfeita consciência disso. Por outro lado, na vertente mais individual do jogador, eu creio que são parecidos na medida em que a expressão individual do jogador está muito mais perto daquilo que é a sua essência, daquilo que é a gênese, daquilo que é o conhecido futebol de rua, do que connosco aqui. E isso advém do facto de serem dois países onde existe ainda muito essa possibilidade da prática não deliberada. Pensando no nível mais geral, a nível técnico, são dois campeonatos onde bem desenvolvidos, o nível técnico dos jogadores, tanto colombianos como iranianos, é muito desenvolvido. Aquilo que eu acho que pode ser a maior diferença a nível individual é a capacidade e a predisposição física que têm os jogadores colombianos. Obviamente isto está inerente àquilo que é o historial genético deles, àquilo que é o ADN deles, são jogadores que fisicamente têm uma predisposição maior, não só relativamente aos iranianos, como relativamente a maior parte dos países, por aquilo que é a história deles. E eu acho que isso talvez seja a maior diferença. Realçar também aquilo que tinha dito já da capacidade de trabalho do jogador iraniano e da humildade que eles têm para trabalhar, que é brutal. E eu consideraria essas duas as maiores diferenças. A predisposição física por parte de uns e a capacidade de trabalho por parte de outros. Quando eu digo capacidade de trabalho dos jogadores iranianos, nunca é desprezando a capacidade de trabalho do jogador colombiano. É porque acho que é uma valência muito grande que os jogadores iranianos têm. Essa valência do jogador iraniano terá a ver com alguma ou com uma total consciência de que nos outros aspectos eles estão são inferiores, digamos assim, em relação aos outros, e por isso é que eles trabalham mais para tentarem chegar àquele patamar, ou porque percebem que só mesmo assim é que eles podem diminuir a distância que existe para os outros, mesmo sabendo que, por mais que trabalhem, podem até não chegar àquele patamar. Logicamente. Eu creio que não está associado ao facto deles perceberem ou acharem que são inferiores aos outros. Eu acho que está associada ao facto deles perceberem que estão ligados a um estereótipo de jogador iraniano que deriva daquilo que é a opinião que as pessoas têm para a Europa. Aliás, há diversos episódios em que o jogador iraniano não é depois contratado por determinado clube por contingências que acontecem de obrigações que eles têm ao nível pelo simples facto de serem iranianos, por vezes. Eu acho que eles percebem isso, que é mais difícil para eles do que é para qualquer jogador de outra nacionalidade, e também pode ser daí que advém a capacidade deles trabalhar, perceberem que a nível técnico, a nível tático, a nível daquilo que são as vertentes do jogo, pode não haver tanta diferença deles para os outros. Agora, a nível do que eles têm que fazer para chegar ao mesmo nível onde chegam os outros, aí sim há bastante diferença. E porque ainda estamos aqui a falar dos jogadores iranianos, há dois nomes, pelo menos, no futebol iraniano que são míticos. Um, principalmente, que é o Ali Day, né, que é o maior goleador da história da seleção, mas havia outro que, se não me falha a memória,
e eu não tenho aqui nenhuma cábula que me possa ajudar, mas a minha memória futebolística diz-me que há um outro nome que até chegou a passar pelo campeonato alemão, É na o... década de 90, mais década de 90, o Madavikia, Sim, certo? sim. Ainda há o Ali Karimi que jogou também no Bayern. Sim, O mas Ali Karim, exatamente, pronto. Mas eu por acaso agora só me estava a lembrar do Ali Dai e do Madavikia. Havia alguma comparação entre esta última geração que vocês trabalharam e esta geração, por exemplo, do Alidai e do Madavikia? E depois há aqui outra questão que eu gostava de colocar. Há pouco falaste da questão da capacidade do trabalho e eu já devia ter feito esta questão, que é, por norma, os outros países, ou os outros continentes que não o europeu, não dão tanta primazia à questão tática, ao pormenor tático, não é? Trabalham outras coisas que não isso. O jogador iraniano, do ponto de vista tático, tem lacunas fáceis de trabalhar, de suprimir, não tanto. Como é que esse aspecto do jogador iraniano? Portanto, são duas questões diferentes. Uma da questão da comparação entre a geração mais recente, porque quer queiramos, quer não, o professor Carlos Queiroz fez realmente um trabalho espetacular ali, não é? E se calhar não tinha nenhum Alidai na sua equipa para fazer golos e também não tinha nenhum jogador como o Madavikia e mesmo o Ali Karimi, esses três não foram contemporâneos durante muito tempo, mas houve alguma comparação, notava-se isso, porque depois a seleção começou aqui a ganhar algum nome, alguma força, digamos, no continente, e depois esta questão da parte tática do jogador iraniano. Relativamente à comparação, eu acho que não, nunca senti isso, nunca ouvi falar nisso. Também, se calhar, derivado quando estava lá, uma pessoa não tem nenhum tipo de relação com aquilo que são os meios de comunicação social nem nada, porque é tudo completamente diferente, não se percebe nada. Nunca senti isso, nunca ouvi isso, sinceramente. Eles são muito fervorosos naquilo que é viver o jogo, os adeptos são muito fervorosos, mas acho que a esse nível não. Pelo menos nunca senti nem ouvi nada disso. Relativamente à segunda questão, apesar daquelas lacunas que eles possam ter, eu acho que isso, aquilo que estive a falar, a vontade que eles têm de aprender e a percepção que eles têm de que se aprenderem aquilo pode-lhes ser muito útil até a nível individual, facilita muito esse aspecto. Nunca senti que fosse difícil trabalhar com um jogador iraniano nesse aspecto, no aspecto de capacidade de aprendizagem que eles tinham, e nunca senti isso. Senti sempre que, quando havia identificação de lacunas, era tentado passar-lhes informação e era sempre bem recebida. Lá está, como eu digo, não acompanhei o início do processo, não sei como é que foi nessa altura, mas daquilo que vivi, não considero. Depois de termos falado há pouco de como é que foi chegarem à Colômbia, se houve alterações em termos de hábitos de trabalho, o dia-a-dia também passou a ser mais ou menos igual àquilo que foi a experiência no Irão, ou seja, no Irão viviam no complexo esportivo, não é? Há pouco em off estávamos a falar de onde é que vocês ficam e isso implica hábitos semelhantes àqueles que tinham no Irão, ou por ser um país diferente e por se calhar terem uma maior liberdade, digamos assim, porque no Irão, lá está, e há bocado quando falaste da questão da comunicação social, se calhar é uma benção não perceber aquilo que eles estão a dizer porque estão completamente focados, esse ruído não vos chega e provavelmente é uma benção para quem lá trabalha. Agora na Colômbia, pronto, não é português, é espanhol obviamente, já dá para perceber, mas vocês alteraram alguma coisa naquilo que é o vosso dia-a-dia e tu principalmente enquanto analista e observador? Não, sinceramente não. Absolutamente nada. Obviamente, com todas as alterações que implicam pelo simples facto de o contexto social ser diferente, mas naquilo que é mesmo o dia-a-dia de trabalho não alteramos rigorosamente nada, sinceramente. Por vezes até pela questão do fuso horário, tem que se ficar mais tempo, ou o horário de trabalho é maior, pela questão do fuso horário, às vezes ao fim de semana há jogos desde as 6 da manhã até às 9 da noite, por exemplo, que era uma coisa que não acontecia tanto no Irão, porque o horário era muito mais próximo que aquilo que é o horário europeu, mas em termos de trabalho em si, não creio que veja nenhuma diferença nisso. E tu próprio, enquanto analista, também não alteraste nada, ou seja, passaste a ter mais ferramentas, há pouco mencionaste esse facto,
Isso permite-te fazer um outro tipo de trabalho, obviamente mais minucioso, mas conseguiste, com essas outras ferramentas, começar a desenvolver um tipo de trabalho diferente, sem ser a parte do ser mais minucioso, porque isso provavelmente é fácil de perceber, mas conseguiste ou começaste a desenvolver um tipo de trabalho diferente? Não tanto no desenvolver o tipo de trabalho diferente, mas muito mais na facilidade que me deu. Porquê? Porque estas ferramentas, o que elas fazem é facilitam-nos o trabalho que nós queremos fazer, não é? Até porque, se eu quiser fazer determinado trabalho, hoje em dia é-me permitido fazê-lo, ou seja, de que forma for, mais complicada, menos complicada. Estas ferramentas o que fazem é facilitar-nos. Obviamente que ao facilitar vai-me poupar algum trabalho e depois eventualmente poderei ter mais disponibilidade para fazer outras coisas que não fazia antes, e o facto de trabalhar com outra pessoa também permite isso. Tirando uma outra coisa que fazemos agora que não fazíamos antes, porque não tínhamos possibilidade de fazer, não é porque tínhamos mudado a nossa forma de pensar ou alguma coisa do género, não creio. O que houve sim foi, através de um ou outro recurso a mais, ter uma ou outra maior facilidade em fazer aquilo que se quer fazer. Se no Irão tu já chegaste na parte final de um projeto consolidado, um termo utilizado por ti bem, na Colômbia já é completamente diferente. É chegarem e começarem a implementar aquelas que são as vossas ideias. Como é que foi esse início? Esse primeiro impacto, os primeiros treinos, as primeiras conversas, como é que isso aconteceu? Hum, aqui, lá está, é o começar do zero, mas é o começar do zero também de uma forma em que nós, logicamente, antes de viajarmos, uns tempos antes já sabíamos que íamos e conseguimos antecipar algum trabalho, ou seja, chegar lá já com algum trabalho desenvolvido. Obviamente que é o começar, entre aspas, da estaca zero naquilo que é o nosso projeto lá, de conhecer tudo muito bem, de conhecer como está estruturado o futebol, como está estruturada a formação, de eventualmente termos que adaptar alguma coisa à forma como se trabalha, como se vive lá, porque isso é fundamental e, aliás, é uma das coisas em que nós cá somos muito bons é na capacidade de adaptação que temos. E foi isso. Entramos, chegámos, percebemos, fazendo aqui uma lógica, entramos, chegámos, percebemos como é que aquilo funcionava e começámos a implementar as nossas ideias sempre com o cuidado necessário daquilo que tem a ver com a adaptação. A parte boa também é que muitos jogadores, a maior parte dos jogadores estão na Europa, os jogadores, entre aspas, mais consagrados estão na Europa e também já têm uma identificação não com as ideias, não com aquilo que eram as nossas ideias em si, porque obviamente são ideias, mas estão mais identificados com alguns aspectos porque jogam no futebol europeu. E isso facilitou também o processo de treino, o processo de tudo. Há pouco disseste que quando estavas no Irão, a tua análise de jogadores e observações, as observações essencialmente e análise de jogadores estavam relacionadas com os jogadores locais, ou seja, havia um colega da equipa técnica que era responsável pela observação de jogadores que estavam a atuar no estrangeiro. Na Colômbia mantém-se também essa dinâmica ou já começas a ir ver também jogadores que estão a atuar fora da Colômbia? Sim, mantém-se essa dinâmica. Normalmente as pessoas responsáveis por verem jogadores de fora são outras da equipa técnica, até porque neste contexto, lá está, como é um processo que foi começado mais desde o início, o lote de jogadores ainda é grande para observar, não há ainda aquela consolidação de projeto que havia anteriormente, então acaba por ter também muito trabalho daquilo que é a observação ao nível de vídeo, porque essa é sempre feita, independentemente do jogo ser visto ao vivo ou não. Também os jogos que são em Bogotá, também vou vê-los ao vivo, mas aqui pronto, entra a questão de que se num lado tínhamos vários jogadores do futebol local, aqui temos poucos, temos muito menos. E também essa parte é um bocadinho gerida no sentido na medida em que quando se vai os jogos fora, permite-me também ter mais tempo para me dedicar àquilo que são as minhas tarefas, as minhas funções de análise. O campeonato colombiano promove o jogador colombiano, tanto quanto eu sei, não há assim tantos estrangeiros quanto isso, quanto noutros campeonatos a nível mundial. Daquilo que é a tua experiência e daquilo que tu tens visto,
achas que há condições para o surgimento de outros nomes que possam vir ser consagrados no futebol europeu? Porque por norma é isso que acontece com o jogador sul-americano. Poucos são aqueles que primeiro se consagram lá. Antigamente era mais fácil, não é? Agora 17, 18 anos, quando não antes, eles dão logo o salto para a Europa. Achas que neste momento o jogador colombiano dentro do campeonato colombiano tem condições para despontar, para se destacar e chegar às portas da seleção, obviamente? Eu acho que sim, há essa possibilidade, não há dúvida nenhuma. Inclusive há vários jogadores do futebol local que já estiveram connosco e que outros certamente poderão vir a estar e que já estiveram também nos processos passados. Mas a realidade é mesmo essa que tu estás a dizer, é aqueles que eles lá têm uma particularidade que também é, os jogadores são lançados nas equipas principais muito cedo, talvez pela estruturação que existe dos campeonatos jovens, promover isso, promover que o jogador seja lançado num nível competitivo mais alto para ter o estímulo competitivo adequado àquilo que é a sua necessidade, mas hoje em dia o que vemos, pelo quão apetecível é o mercado sul-americano, a verdade é que é difícil um jogador aguentar-se lá muito tempo. Um jogador que apareça cedo é difícil aguentar-se lá muito tempo. Vocês estão aí há 1 ano e 3 meses, se não me engano, uma coisa assim. Ainda não apanharam nenhuma grande competição, mas apanhámos uma Copa América. Apanharam uma Copa América. Sim, já foram vocês a disputar a Copa América, exatamente. Como é que foi o período de preparação para a Copa América? O que é que, obviamente, passam a ter a concentração, digamos assim, têm ali mais tempo para trabalhar com os jogadores, mas o que é que notaste de diferente entre aqueles períodos normais que vocês tinham com os jogadores para esse momento, a todos os níveis, né? Porque não sei até que ponto é que a preparação para uma grande competição, para a maior competição de seleções da América do Sul, influencia influenciou aquele que foi o teu trabalho. Se tivesse que alterar alguma coisa para apresentar precisamente para essa competição, como é que foi todo esse processo também? Falando mais do processo de preparação e não tanto do processo durante a competição em si, certo? Esses processos durante as competições e antes das competições são sempre muito intensos para nós, mas por outro lado permitem-nos ter algum tempo mais, e para nós foi bom aquilo que eu falei há pouco de apanhar-nos numa fase inicial para fortalecer ali as relações com os jogadores, tornar aquilo mais próximo para que a comunicação entre todos também possa fluir de uma forma melhor, que é naturalmente influenciado pela relação pessoal que se tem com eles. Mas nunca tivemos, não temos um padrão naquilo que seja o trabalho que é feito com os jogadores ao nível, por exemplo, vou dar o exemplo de ter X reuniões por semana, vai-se fazendo à medida daquilo que é a sensibilidade que se vai tendo para perceber se é momento ou não é momento. O que acontece de facto é um volume muito grande de trabalho nessas alturas, porque se tem que se preparar uma competição que vem, tem-se os treinos, temos aqui duas coisas que são a parte da nossa ideia, de querer passar a nossa ideia aos jogadores, de ter que corrigir isso, e depois a parte de adversários, que é nós em competição temos ali 3, 4, 5 adversários que sabemos que os vamos defrontar de certeza, e depois temos os outros a seguir que sabemos que podemos defrontar e que também temos que ter pelo menos uma análise minimamente feita para depois, no caso dos podemos defrontar, ser aprimorada, porque durante uma competição não há tempo para nada. A verdade é essa. Naquilo que é o processo de análise é tudo muito em cima umas coisas dos outros, acaba um jogo 3 dias depois tens outro, acaba um jogo 3 dias depois tens outro, então esse período de preparação serve, lá está como diz o nome, para preparar bem tudo isso, antecipar possíveis cenários, para que depois durante a competição corra tudo da melhor maneira, mas são períodos muito intensos ao nível daquilo que é o trabalho. Isto para que as pessoas possam perceber o trabalho de um analista de jogo e de um observador, nessa fase, na fase de grupos, não é? Que lá está, os jogos são 3 em 3 dias, ou 4 em 4 na melhor das hipóteses, pelo menos na primeira fase. Quantas horas é que um analista de jogo dorme nesse período? Porque eu estou a dizer isso porque já esta semana, já não sei se li ou se ouvi algures,
a falarem de analistas de jogo e dizerem que há momentos da época, e ali era um contexto de clube, mas que há momentos da época em que ser analista de jogo é não ter um horário certo para dormir, porque ele está a trabalhar em qualquer coisa, está a finalizar aquilo que realmente é a sua tarefa, está a começar a arrumar as coisas, mas de repente o treinador principal liga-lhe: olha, epá, esquecemos disto. E lá vai o analista, enquanto o resto vai dormir, lá vai o analista ou os analistas terem que passar 2, 3, 4, 5 horas, quantas forem necessárias para tratar daquilo. Nessa fase, o que é que tu conseguiste descansar? É verdade é que é pouco, é mesmo pouco. Por vezes, falando aqui mesmo em termos concretos, dorme-se 4 horas por noite, mas a verdade é que, indo aqui um bocadinho ao encontro do que estás a falar, de por vezes acabarmos o nosso trabalho e surgir mais alguma coisa, o que um analista tem que tentar fazer, e eu sei que isto acontece também em clubes, porque tenho amigos meus que trabalham em clubes e é a mesma coisa, é tentar antecipar esses cenários. Ou seja, se nós tivermos a possibilidade de antecipar esses cenários e de ter um leque de trabalho preparado para o caso de ser pedido, pronto, e não só aquilo que já foi pedido, facilita-nos, porque no caso de surgir isso, olha, ok, já está. Facilita imenso. Mas sim, a nível de descanso é pouco, mas para mim isso não está, sinceramente não me causa nenhum transtorno, tenho perfeita noção disso, e também no fundo é a velha história de quem corre por gosto não cansa. Essa antecipação é uma espécie de exercício mental em que o analista, que é sempre um treinador, e é bom que isso fique claro aqui, mas é aquele exercício mental que o analista tem que fazer de se colocar no lugar do treinador principal, não é? Ou seja, se eu fosse treinador principal e mediante aquilo que o treinador principal ou o selecionador pediu, se calhar poderia faltar isto ou poderia faltar aquilo. É esse exercício que tu tens que fazer constantemente, não é? Sim, normalmente o que acontece, isto também depois advém da experiência que se tem junto da pessoa, junto do líder com quem se está a trabalhar. Nós vamos conhecendo a pessoa e vamos percebendo mais ou menos o padrão que existe naquilo que é pedido. Logicamente pode haver um dia em que foge completamente desse padrão e se pede outra coisa completamente diferente, mas o que eu quero dizer com isto é que, à medida que vamos vivenciando, conhecendo a pessoa, conhecendo o trabalhador, vamos percebendo ali um conjunto de coisas que normalmente é aquilo que se quer, e isso, sem dúvida, que tem que estar sempre pronto. Depois, lá está, é tentar antecipar esses possíveis cenários e executá-los também. E depois daqui advém aquela questão de termos que estar perfeitamente cientes de que de todo o trabalho que fazemos, a percentagem que é de facto aproveitada pode ser pequena, mas que pode fazer toda a diferença. Por norma, dá-se muita importância às bolas paradas, né, aos esquemas táticos, naquilo que é análise e na observação. Eu acredito que num contexto de seleção e, por exemplo, numa Copa América, em que aí realmente qualquer detalhe pode deitar tudo a perder ou não, as bolas paradas também acabem por assumir um papel fundamental. Notaste alguma preocupação diferente, por exemplo, daquilo que era ou daquilo que foi a experiência no Irão para aquilo que, por exemplo, tem sido a vossa experiência na Colômbia? Ou seja, tendo em conta o contexto, e uma vez mais voltamos ao contexto, não é? A América do Sul, a Colômbia não tem o Brasil, tem a Argentina, tem o Chile, pelo menos estas três seleções, não é, são reconhecidamente potências no continente sul-americano. Passaram a ter uma maior preocupação com as bolas paradas, quer na análise das vossas próprias bolas paradas, quer naquilo que os adversários faziam, principalmente no contexto de Copa América? Aqui, relativamente àquilo que é o nosso trabalho, de forma geral, o nível de preocupação e detalhe que se tem com todos os momentos do jogo continua mais ou menos o mesmo, até porque isso é uma coisa que está inerente à forma de trabalhar das equipas técnicas. Obviamente, e tocaste aí nesse momento específico das bolas paradas, que a particularidade da América do Sul é muito grande nesse momento do jogo. As equipas lá trabalham muito esse momento do jogo meramente estratégico, quase sempre. E, claro, de acordo também com aquilo que for o adversário, pode-se ter, por exemplo, sabemos e toda a gente sabe que o Uruguai é uma equipa fortíssima nos momentos de bola parada e que se calhar quando se vai jogar contra eles, eventualmente terá que se ter mais isso em atenção. Mas isso é o mesmo que qualquer coisa, não é? Nós somos jogar com uma equipa que tenha um processo ofensivo fortíssimo, se calhar temos que ter um bocadinho mais de atenção a isso. O processo defensivo é a mesma coisa.
varia de jogo para jogo. Em termos globais, naquilo que é o detalhe da análise e de trabalho em si, não mudou muito. Notaste, enquanto analista, eu nasci no Brasil portanto, conheço minimamente bem o futebol sul-americano e a componente tática também é um bocadinho esquecida e as seleções tendem, tal como os clubes, mas principalmente as seleções, tendem por vezes a ser um pouco anárquicas do ponto de vista tático. Notaste isso? Se calhar na Copa América não tanto, porque ali convém serem rígidos do ponto de vista tático, digamos assim, porque lá está, qualquer erro pode ditar uma eliminação. Mas notaste isso nas análises que foste fazendo? Nota-se que existe efetivamente alguma diferença para aquilo que é o trabalho a esse nível tático na Europa, mas eu acho que de acordo com aquilo que é a ideia pré-concebida que nós temos, eles têm vindo a evoluir também muito naquilo que é o seu trabalho nesse sentido, até porque inerente ao trabalho da seleção está sempre um projeto por trás, não é? Uma seleção a esse nível é diferente de um clube, e depois também ajuda muito aquela questão que eu falei, por exemplo, de hoje em dia os melhores jogadores de qualquer uma dessas seleções jogam na Europa, ou seja, são jogadores que já têm um conhecimento tático mais avançado do que se calhar há uns anos atrás, em que havia muitos jogadores brasileiros que jogavam no Brasil, em que havia vários jogadores argentinos que jogavam na Argentina, etc. Hoje em dia já há imensos que jogam na Europa portanto, a consciência tática deles já está mais desenvolvida e também já têm maior conhecimento e maior capacidade que lhes permite ajustar-se a todas as situações do jogo de acordo com aquilo que sabem e também daí resultar uma menor anarquia tática. Eu tenho um bocadinho, respondendo diretamente, sim, um bocadinho, mas nada de extraordinário. Eu há pouco, por lapso, esqueci-me do Uruguai. É imperdoável, não se pode esquecer do Uruguai, porque é uma seleção muito forte. Das seleções que tens observado na América do Sul, qual é que te chamou mais a atenção? Por tudo, não é? Não, ok, o Brasil tem o Neymar, tem o Coutinho, tem o Douglas Costa, pronto. Nós já sabemos que é uma seleção forte, porque individualmente tem jogadores que podem desequilibrar nos últimos 40 metros. Um lateral brasileiro pode facilmente chegar lá à frente e resolver um jogo, mas dentro daquilo que é a tua ideia de jogo, que tu acreditas enquanto treinador, porque o és acima de tudo, qual foi a seleção que mais te chamou a atenção, mais surpreendeu pela positiva e já agora também pela negativa? Não quer falar mal de ninguém, mas por vezes há seleções que têm jogadores individualmente com qualidade, mas depois não conseguem fazer com que esses mesmos jogadores traduzam essa qualidade ao serviço da seleção. E a Argentina, por acaso, é um caso desses, mas na tua opinião, quem é que te surpreendeu mais pela positiva e pela negativa, enquanto analista de jogo? Começando aqui já pela parte negativa, sinceramente, e não tentando aqui de forma alguma escapar a isso, o que eu vejo é não tanto aquilo que a seleção que me surpreendeu mais negativamente, mas talvez aquela com que eu me identifico mais ou menos, e ali há as particularidades das equipas terem características muito próprias, que tu quando se falares com um sul-americano sobre a seleção do Uruguai, toda a gente sabe como é que o Uruguai joga, eles têm um estilo muito próprio. O Brasil, logicamente, a mesma coisa, aqui na Europa toda a gente sabe, e tento que falar no exemplo positivo, tem que ser o Brasil, porque é aquela com quem eu me identifico mais também, de acordo com aquilo que é a minha ideia. Negativamente, sinceramente, não tenho nenhuma presente. Há seleções com as quais eu não me identifico tanto ao nível do jogo. A nível de ideias, o Uruguai eu não me identifico tanto, mas não o vejo de forma alguma como forma negativa. Vejo não ser a equipa com que eu me identifico assim tanto. A Bolívia talvez também, mas eles têm características muito próprias. O Chile é uma equipa que aquilo tem mais nervo do que eu sei lá. O Uruguai é uma equipa muito forte em tudo o que seja duelos aéreos, em tudo o que seja jogo mais direto e utilização dos dois avançados que eles têm. O Brasil é aquele futebol mais bonito que nós sabemos. A Argentina vem crescendo e surpreenderam as pessoas de acordo com aquilo que era esperado deles, e aliás agora na Copa América deste ano iam apostar forte para ganhar também, até porque iam jogar parte em casa. Eu acho que cada seleção é muito característica, ali é fácil caracterizar seleções de acordo com aquilo que é a sua personalidade, por assim dizer, mas negativamente não, eu não gosto de ver as coisas por aí.
Ahm, Outra questão ainda relacionada com as seleções da América do Sul. Nós há pouco em off estávamos a falar da questão de, por exemplo, na Bolívia, os jogos em La Paz serem disputados a uma altitude de 3.500, 4.000 metros. Ainda não passaram por isso, pronto, estávamos a falar há pouco em off, mas tentando, é possível perspectivar como é que será a preparação nessa altura. E isto é uma dúvida que eu tenho, e pode parecer estranha a pergunta, mas como é que se analisa? Porque isto é uma condicionante muito grande. Isto é algo que, não é um fator que uma análise possa conter. Como é que perspectivas que venha a ser o teu trabalho? E provavelmente já devem ter conversado sobre isso e já devem ter visto outras situações, jogos que decorreram lá. Como é que tu perspectivas que isso venha a ser? Sinceramente, tocando aqui nesse ponto, é mesmo crucial a ter em consideração o tipo de coisas que não se tem numa análise normal quando analisamos jogos nesse contexto. E dando-te aqui um exemplo muito simples, falando, por exemplo, imagina que o nosso primeiro jogo agora era contra a Bolívia em La Paz, em que, para analisar a Bolívia, não faz sentido ir analisar jogos deles fora. Logicamente, o que se tenta analisar é jogos de carácter competitivo parecido com o que será o nosso. Só que o que é que acontece? O primeiro jogo que eu posso arranjar de carácter competitivo parecido que eles tenham jogado em La Paz pode ser em 2017, na qualificação para o Mundial. Ou seja, posso ir analisar um jogo que ocorreu há 3 anos ou que ocorreu há 2 anos. Para além de tudo aquilo que são as componentes inerentes, neste caso, ao contexto, ao clima, à velocidade da bola mudar, à trajetória mudar, à parte cardiorrespiratória ser completamente diferente, ainda temos isto, que é, existem muito menos jogos de seleções, existem muito menos jogos de carácter competitivo parecido àquilo que nós queremos e torna-se muito complicado. O processo de preparação ganha importância extrema, considerando também outra coisa que se tem que ter em conta, que é, nas datas FIFA jogamos 2 jogos, é muito diferente ser o primeiro jogo ou ser o segundo jogo, tendo sempre em conta que não existe período de adaptação a essa, neste caso, a altitude. Aliás, até mesmo se fosse uma competição era complicado porque precisamos de pelo menos cerca de 15 dias para ter uma boa adaptação e nunca os existem. É criar, lá está, é a história de criar ferramentas e estratégias de recuperação, de alimentação, de auxílio durante o treino, de tudo para conseguir as coisas da melhor forma. Eu posso dar um exemplo que eles dizem que a última vez que lá foram jogar, uma das indicações que foi dada aos jogadores é não há festejo, ninguém festeja golos. E isso era uma estratégia, porque o simples facto de eles marcarem um gol e irem correr a festejar uns com os outros ia-lhes causar uma fadiga e um cansaço grande que podia ser determinante para os minutos a seguir no próprio jogo. Então acho que há que ter ainda mais cuidado e ainda detalhar mais a preparação em tudo o que são esses aspectos, que não é fácil, a verdade é que não é fácil e basta olhar para os resultados que eles fazem em casa para perceber isso. Há uns anos a Argentina perdeu lá 6-1, salvo erro, e isto acontece frequentemente. Logicamente, eles estão habituados a jogar lá, têm uma predisposição até genética diferente dos outros jogadores para jogar lá, e é a arma deles. Nós temos as nossas também. Sim, sim. E provavelmente os jogos com a Bolívia, lá, não é? Em La Paz, provavelmente a componente estratégica pura e dura, digamos assim, é até capaz de assumir uma maior preponderância, não é? Porque Sim, se tu analisares um jogo da Bolívia em La Paz, seja a Bolívia ou seja o adversário, a quantidade de remates fora da área nesses jogos é muito maior do que qualquer jogo fora dali para uma equipa ou para outra. E entra a componente estratégica, porque a bola tem trajetórias diferentes, ganha velocidades diferentes, e as equipas percebem que por aí podem ganhar o jogo. Então, sim, a componente estratégica ganha uma importância fundamental, dando aqui este pequenino exemplo. Ainda em relação à Colômbia, e um analista não é de todo um scout, nem é pago para descobrir talento que venha a ser exportado, digamos assim. Mas daquelas têm sido as tuas observações a jogadores locais, consegues indicar aqui 2, 3, 4 nomes de jogadores que nós possamos desconhecer e que brevemente, na tua opinião, não só vão chegar à seleção, como vão dar aquele salto natural aqui para a Europa, porque por norma é isso que acontece? De jogadores locais, há muitos miúdos jovens, inclusive hoje na imprensa portuguesa vem um jogador
ligado a uma possível transferência para um clube português. Sinceramente não me sinto muito confortável para fazer isso, porque não quero ter aqui qualquer tipo de repercussão nesse aspecto. Não, mas acho que há muitos miúdos jovens. Aliás, nós temos o caso do Lúcio, do Luís Dias, que veio para o Porto ano passado, que foi um talento que despontou na Colômbia e que já veio muito tarde naquilo que é o habitual. Ele veio com 22 anos, normalmente os miúdos vêm para a Europa com 17, 18, 19. E não querendo fugir aqui à tua pergunta, mas também não quero meter em sarilhos. Não há problema nenhum. Mas o futuro, na tua opinião, o futuro do futebol colombiano está assegurado em termos de talento, porque, e nós há pouco também em off falávamos um pouco disso, a Colômbia na década de 90 tem ali uma grande geração de jogadores, o Valderrama, o Faustino Asprilla, o Rincón Valência, jogadores que atuaram nas maiores ligas do mundo na altura, mas depois houve aqui um vazio, digamos assim, competitivo, né? E a Colômbia só passados muitos anos é que regressou às grandes competições, neste caso ao Mundial de 2014 no Brasil. Exatamente, onde depois ficaram pelos quartos de final. Neste momento, e olhando para aquilo que tem sido o teu papel e a tua análise, achas que o futuro do futebol colombiano está assegurado? Eu acho que sim, na medida em que há uma quantidade de jogadores jovens muito grande, com muito valor, mas que efetivamente precisam de ser trabalhados. Ou seja, e de acordo com aquilo que te falei há bocado, eu acho que existe uma predisposição muito grande do jogador colombiano em termos de potencial. Existem muitos jogadores com muito potencial, mas que efetivamente precisam de ser trabalhados para atingirem aquilo que é o nível esperado dele. Inclusivamente, há vários exemplos de jogadores a quem se revia muito potencial e que depois, efetivamente, pelos diversos motivos, inclusive pelo facto de se calhar não terem sido trabalhados da melhor forma, não deram. Inclusive, e podendo falar aqui também agora, lembrei-me, esta semana que passou saiu um estudo do Observatório Internacional de Futebol, em que eles fizeram um ranking dos países do mundo que exportam mais jogadores para o mundo, e a Colômbia está em quarto, com um número de jogadores altíssimo em todo o mundo, não quero estar a mentir, mas 1000 e qualquer coisa, e a missão tem que ser, desses 1000 e qualquer coisa, aumentar a percentagem de jogadores no topo. E eu acho que eles têm todas as condições para isso, seja feito um bom processo na formação daquilo que é o jogador e do ensinamento, porque a predisposição técnica, a predisposição física, mental que eles têm é boa. Agora, falta o resto. Mas acho que sim, acho que o futuro pode estar salvaguardado, inclusive já há muitos miúdos nas nossas convocatórias, nas últimas convocatórias já tem acontecido, vários miúdos jovens da Europa, que jogam em clubes da Europa, a serem convocados, e que se isto continuar assim pode-se prever uma boa geração daqui para a frente. Não sei se poderás responder esta pergunta também, mas pronto. O que é que poderá faltar ao jogador colombiano para que haja mais jogadores colombianos no top? Porque nos últimos anos, ora, Falcão, claramente, top, toda a gente consegue reconhecer isso. O Jackson Martínez, até uma determinada altura, era dos melhores avançados do mundo também. Há o James Rodrigues, que é um prodígio, independentemente de quererem colocar na ala ou não, e eu também já te vou perguntar sobre isso, sobre a tua opinião em relação ao James Rodrigues, mas pronto. Mas tirando estes três, se calhar não há assim nenhum nome que seja consensual como um grande jogador colombiano que esteja no top dos melhores 20 do mundo, digamos assim. O que é que poderá estar a faltar ao jogador colombiano? Será esse trabalho de base, por exemplo? Eu acho que sim. Tem que ver com efetivamente a estruturação do futebol lá, que, por exemplo, não está próxima daquilo que é a estruturação do futebol em Portugal. Terá a ver com isso, e depois terá também a ver com alguns aspectos inerentes ao jogador. Eu há bocado disse, mas deixa-me corrigir, que um dos aspectos que eles têm e que eu vejo pessoalmente que pode ser um entrave nesse tipo de coisa é efetivamente o aspecto mental de por vezes criar algum conforto com algum tipo de nível a que se chega e pronto, está bom. Então eu acho que basicamente, e definindo aqui duas coisas,
é de facto a estruturação do futebol e uma barreira mental que por certas vezes pode acontecer e que eu acho que não está só ligada ao jogador colombiano, está muito presente em qualquer que seja a nacionalidade, numas mais do que outras, mas que muitas vezes os impede de chegar a um nível que poderiam atingir e que acabam por não atingir, e que faz como aquilo que estavas a dizer de não haver mais jogadores no top dos tops. Mas, inclusivamente hoje em dia já há muitos que estão no nível próximo desse e muitos que para lá caminham. O James Rodrigues, na tua ideia de treinador, porque sempre foi um jogador um pouco dado a aqui uma pequena discussão, que há quem ache que ele é um 10 puro, pode ser isto é matemática engraçada no futebol, pode ser um 8,5, não é? Nem é aquele 8 box-to-box, mas também não é um 10. Mas não, vamos metê-lo ali falso 10, que é o hábito agora, e metê-lo numa ala. Na tua opinião, onde é que achas que ele... Isto tem tudo a ver com o contexto, e se há a palavra que nós temos utilizado nesta quarentena ligada ao futebol tem a ver com o contexto, precisamente, mas na tua opinião e naquela que é a tua ideia enquanto treinador, se fosses, já não vou dizer selecionador, treinador do James Rodrigues, onde é que tu achas que o conseguias pôr a render mais e a rentabilizar o seu talento? Eu acho que isso depende muito, logicamente, da ideia de cada um e também, às vezes, temos tendência a atribuir demasiada importância àquilo que é a posição e não tanto àquilo que é a função do jogador. Efetivamente, é um jogador com um talento absurdo e que pode render em qualquer posição. Eu gosto de o ver jogar encostado à ala, tem jogado nos últimos anos nessa posição, mas independentemente de onde ele joga, é um jogador que tem sempre uma liberdade que lhe é inerente a ele e que acaba por aparecer noutras zonas do terreno de forma natural. Portanto, eu acho que está ligado não tanto à posição em que se prefere vê-lo jogar, mas à função que se lhe dá e que onde ele irá render mais irá logicamente ser uma função que lhe permita ter a bola muito tempo e que lhe permita ser, entre aspas, um definidor. A Colômbia teve recentemente uma equipa, o Atlético Nacional, que não sei quantos jogadores ao certo é que terá fornecido recentemente à seleção colombiana, mas foi uma equipa que, pelo menos a nível da América do Sul, acabou por brilhar, não é? Na Libertadores, que é a Liga dos Campeões de lá. E eu lembro-me que eles tiveram um avançado, um ponta-lança, como a gente queira, que era o Borja, que depois foi para o Palmeiras. Lá está, eu vou acompanhando, e o Borja, que jogava no Atlético Nacional, parece o irmão gêmeo bom do Borja, que depois acabou por jogar no Palmeiras. A verdade é essa. Eu não sei se terá sido o contexto ou não, e o futebol brasileiro, a nível defensivo, até nem é um futebol que seja propriamente conhecido por ter defesas rígidas e impiedosas, etc. E surpreendeu-me um pouco o facto de ele não ter-se conseguido impor e fazer a quantidade de golos que vinha fazendo habitualmente no Atlético Nacional. Será o tal aspecto mental? Eu não sei se vocês provavelmente têm conhecimento, também não quero que revelem aqui qualquer tipo de conversa que possa ter havido, mas o tal aspecto mental, eu não sei, há jogadores que quando vão para o estrangeiro não se adaptam e depois são as saudades da família, são as saudades dos hábitos, dos costumes, que costumam, passa a redundância, que têm habitualmente. Terá sido esse também o caso dele no Palmeiras? Porque a distância geográfica não é assim tão grande, nem de perto nem de longe. Mas é curioso, e ele até foi para uma das maiores ou melhores equipas, digamos assim, do futebol brasileiro. Sinceramente, não tenho conhecimento suficiente para te justificar o que é que trata sido. Ele agora voltou para a Colômbia, está no Júnior e está com um rendimento bom, de acordo com aquilo que era o habitual dele. Não sei o que é que poderá ter sido no Palmeiras. Ao início ele até jogava muito, poderá ter sido a ideia do treinador que era diferente daquela que era a ideia que ele tinha no Nacional, poderá ter sido as funções que lhe atribuíam que eram diferentes, porque ele também tem características muito vincadas naquilo que é a identidade dele como jogador, como avançado. Sinceramente não tenho dados suficientes para te responder se pode ter sido o estado mental, se pode ter sido, se o que é que pode ter sido, não tenho, não consigo. A ideia que eu tenho dele, ele é mais avançado, ou pelo menos foi essa a ideia com que eu fiquei. Ele é mais um avançado que propriamente um ponta-lança. Não é propriamente, pelo menos essa é a minha ideia, não é um jogador tão goleador
como foi, por exemplo, o Falcão nos últimos anos. Sim. Será um jogador para, se calhar, até num sistema com 2 avançados, poder render mais pelas suas características. Mas de facto, surpreendeu-me bastante ele não ter conseguido se ingrar no Brasil, e neste caso no Palmeiras, porque ele foi de facto para uma equipa com qualidade, com jogadores de qualidade, e que o podiam iniciar bastante bem. João, olhando para trás, e desde o momento em que iniciaste todo este teu percurso até aos dias de hoje e até esta nossa conversa, o que é que tu podes dizer que mudou em ti enquanto homem e também enquanto treinador, analista e observador? Primeiro falar aqui na parte enquanto pessoa, porque como falaste há bocado é o que está na base de tudo, um crescimento brutal, efetivamente de acordo com aquilo que disse há bocado, desde o início que tem sido esta caminhada, pelo simples facto de ter saído da minha zona de conforto relativamente cedo, de ter lidado já com culturas opostas, não só uma com a outra, mas também com a nossa, e eu acho que obviamente o facto de sair da zona de conforto obriga-nos a ter que crescer e desenvolver ferramentas e competências que nos vão fazendo crescer como pessoa. Também aqui, e particularmente nos 2 contextos onde já estive, na Colômbia e no Irão, no meu caso também me despertou alguma sensibilidade para coisas que nós só vemos e só sentimos quando as vemos, passa a redundância, com os nossos olhos efetivamente, e aí é que ficamos conscientes daquilo que acontece e não de acordo com aquilo que vamos ouvindo. Também creio que essa parte é ganhar alguma sensibilidade para alguns outros aspectos que são muito importantes, e a nível profissional eu tenho que me considerar um sortudo pela oportunidade que tenho e que já tive de trabalhar com profissionais de excelência e com pessoas desde o meu início na escola de futebol do Benfica até este momento na Colômbia. O privilégio que tenho com as pessoas que me têm cruzado, de aprender, de beber um bocadinho de cada e de com isso conseguir construir a minha ferramenta profissional. Naquilo que é o desenvolvimento das minhas ideias, na forma como vejo o jogo, na análise do jogo, etc. Eu acho que isso também vai mudando e crescendo. Posso dizer que creio que se calhar hoje em dia, e com as vivências que já tive, se calhar sou um bocadinho menos fundamentalista do que aquilo que era há uns anos, pelo simples facto de quando nós temos mais experiência prática percebemos que as coisas acontecem de outra maneira do que aquilo que acontece quando não temos tanta experiência prática, e que as nossas vivências nos vão dando, e o facto de conviver com profissionais de excelência também me fez alterar um bocadinho esse aspecto. Se me pedis para falar especificamente na parte daquilo que é a análise, o que é que evoluiu em mim, sim, vai ter aquilo que eu te falei há bocado, de perceber efetivamente o essencial que é nós sermos muito detalhados na informação que tiramos do jogo e de a passar para quem temos de passar. Dando um exemplo prático, no início eu tenho perfeita noção, por vezes, se calhar, em vez de facilitar as decisões das pessoas com quem trabalhava, às vezes podia complicá-las. Tal não era a informação que lhes passávamos, porque às vezes quando se começa, pensas que tudo aquilo que estamos a ver vai ser importante. E efetivamente há que ter e ir ganhando essa capacidade de ter sensibilidade para perceber efetivamente aquilo que é importante, e eu acho que isso faz parte do crescimento também de cada um. E a propósito desse teu comentário, dessa tua nota, em contexto de clube, nós sabemos, porque isso é tornado público, há sempre jogadores que gostam de saber tudo, ao mais ínfimo pormenor. Eu não sei se vocês também trabalham assim ou não. Há jogadores que não querem saber de nada, nem querem saber quem é que... Olha, basta só saber que é naquele estádio, àquela hora, porque o resto a eles não lhes interessa. Em contexto de seleção, tanto no Irão como também agora na Colômbia, isso também acontece. Também há jogadores que querem saber tudo e mais alguma coisa, que até te pedem mais do que aquilo que tu lhes dás, por exemplo. Isso também costuma acontecer. Sim, acontece. O contrário, eu sei que acontece, nós é que não sabemos tanto, porque logicamente não há um jogador que chega ao pé de nós e nos diga: olha, não quero saber disso para nada. O que acontece muitas vezes é que nós passamos as informações, no caso quando é individualmente, e não sabemos efetivamente se prestou atenção àquilo ou não. Mas temos que fazer o nosso trabalho no que isso diz respeito. Naquilo que é a individualização, sim, há efetivamente jogadores que gostam de receber mais informação do que outros, há jogadores que nos pedem para receber mais informação do que outros. De acordo com aquilo que disse há bocado, isto também tem que ser uma jogada de antecipação nossa, porque
nós sabemos que o jogador pede-nos uma coisa e nós não podemos demorar um dia a enviar aquilo que nós queremos ao jogador. Depois também, à medida que se vai conhecendo o jogador, percebe-se que existem ali timings específicos em que eles vão querer determinadas coisas e isso facilita-nos também. E creio que também, hoje em dia, vai havendo, se calhar, cada vez menos jogadores que não têm este interesse, pelo menos do mínimo possível, porque o jogador também já tem o conhecimento do jogo, já tem o interesse pelo jogo, para saber e conhecer aquilo que vai apanhar à sua frente, diferente do que se calhar tinha há uns anos atrás. E portanto eu acho que sim, é muito comum. Também é fácil identificar quem o faz e quem não tem como costuma fazer. Podemos ser surpreendidos de vez em quando, mas acontece sempre connosco. Aliás, nós já sabemos disso, nunca somos apanhados de surpresa, ou raramente. Lá está, no Irão chegaste na parte final de um processo. Na Colômbia a situação é diferente, mas consegues dizer que num lado havia mais interesse ou menos interesse? É igual a tal consciência maior, cada vez maior que os jogadores têm e o facto também de serem profissionais e provavelmente estarem em contexto de seleção, que é a maior honra que qualquer jogador pode ter enquanto jogador profissional. Existe alguma diferença nesse acesso à informação, nesta busca por mais informação entre aquilo que foi o teu contexto no Irão e aquilo que é na Colômbia, ou é exatamente a mesma coisa? Não, eu não vejo muito por aí, muito por haver diferença. O que eu vejo é que o interesse pode ser suscitado por diferentes vertentes. Ou seja, falando aqui um bocadinho naqueles jogadores que já têm mais experiência e que podem pedir informação porque já têm maior conhecimento tático do jogo, etc. Por outro lado, eu acho que aqueles que não o têm podem perceber que isso é uma ferramenta para comatar essas lacunas. Então, do lado pode haver um que pede muita informação porque quer conhecer o jogo e já conhece o jogo e quer perceber como é que a equipa adversária joga ou se comporta, e por outro pode haver um jogador que percebe que, ok, eu se fizer isto vou crescer mais como jogador e portanto demonstrar esse tipo de interesse para também ir trilhando o seu caminho. Não tem muita diferença, sinceramente. Claro que haverá mais de um lado do que do outro. Logicamente não é exatamente igual, mas não é uma diferença discrepante que se veja nesse sentido. Acho que hoje em dia está mais ou menos uniformizado nesse aspecto. Até porque os jogadores nos clubes também já têm essa cultura. Já estão habituados, exatamente. E no que diz respeito ao guarda-redes, aquilo que tu analisas, aquilo que tu observas, como é que isso depois é passado ao guarda-redes? Presumo eu que seja pelo treinador de guarda-redes, ou seja, tu selecionas determinada informação, fazes o resumo daquilo que consideras o mais importante, provavelmente em consonância e tendo já a indicação daquilo que é o treinador de guarda-redes, isso processa-se dessa forma, portanto, não é? Aquilo que tu fazes para o treinador principal e para o resto dos jogadores é feito numa escala mais micro, digamos assim, para os guarda-redes. Sim, e também temos aqui duas formas de o fazer, não é? Uma forma que estará logicamente inerente àquilo que é a análise do jogo em si, nós analisarmos e vermos o jogo, analisamos e vemos o guarda-redes, obviamente, e depois também há aquilo que é uma análise mais individualizada do guarda-redes, sim, que é em consonância com o treino do guarda-redes, por norma está pré-definido aquilo que se quer observar, que se quer ver, etc. E depois esse é feito maioritariamente por ele serve normalmente como intermediário, logicamente, e como estava a dizer, estamos muito tempo juntos e esse tipo de discussões têm-se muitas vezes, até por vezes por curiosidade, porque é uma posição muito específica e em que o treinador de guarda-redes tem, obviamente, conhecimento mais específico do que caso eu. E sim, o que pode existir é uma troca de ideias, mas o processo de análise propriamente feito daquilo que acha que é importante, normalmente é feito por ele. Alguma outra coisa mais macro, obviamente, é de todos. O futebol é um desporto em que existem alguns mitos e algumas coisas que por vezes não correspondem de todo à realidade. Há quem diga que, por exemplo, os jogadores do setor defensivo são aqueles que são mais minuciosos no que diz respeito à observação dos oponentes, de quem vai apanhar. Querem saber tudo e mais alguma coisa. No contexto de seleção, notas isso? Ou o interesse é igual por parte de todos os jogadores? Há algum setor que já tenhas reparado que realmente os laterais, os centrais, os médios, os avançados,
têm mais ânsia por outros tipos de menores para além daquele ou daqueles que lhes vais dando? Não consigo identificar um padrão nisso, até porque, por norma, aquele jogador que connosco neste contexto procura mais esse tipo de informações até um avançado, mas nunca consigo estabelecer esse tipo de ligação, se os defesas se preocupam mais ou não. Pode fazer mais sentido na medida em que isto é sempre pré-estabelecida de que a falha de um defesa poderá ser muito mais, ter consequências muito piores e, portanto, daí pode advir a necessidade de eles terem melhor conhecimento sobre aquilo que poderão ser os pontos fortes dos jogadores, mas eu nunca consegui identificar maior interesse, dizer, olha, os centrais são os que têm interesse ou não. Vai variando. Até porque, por vezes, eles podem não demonstrar isso junto a nós, mas e no contexto da América do Sul, em que são sempre as mesmas 10 equipas, eles também vão começando a conhecer muito bem os jogadores que defrontam. O jogador sul-americano é conhecido por ser um jogador extrovertido, digamos assim. Até que ponto é que esse lado extrovertido do jogador vos tem favorecido enquanto equipa técnica em termos de trabalho? Porque é completamente diferente lidar com os jogadores que têm uma mente mais aberta, que estão muito mais predispostos para abraçar, entre aspas, todo o tipo de conteúdos que lhe possam ser passado, do que em jogadores cuja mentalidade, por razões culturais, socioculturais, são um bocadinho mais fechadas. Tem notado isso no vosso trabalho? Eu acho que se nota, e isso também já é uma opinião pessoal, porque no fundo nós sabemos que tudo aquilo que é feito com mais alegria facilita o processo, não é? A envolvência que eles criam por o facto de serem pessoas mais extrovertidas, o ambiente que se cria é sempre mais, não chamo saudável, porque não quer dizer que os outros não são saudáveis, mas que facilita o processo de comunicação, facilita a relação interpessoal com eles, é muito mais fácil chegar perto deles e eu acho que sim, inevitavelmente irá facilitar. Há aqui uma questão que eu ainda não coloquei, e tu desde o início fizeste questão de dizer que o teu percurso é recente e que em termos daquela que é a tua idade, és um jovem ainda. Algum momento ou em algum momento sentiste que a tua idade pudesse estar a ser um obstáculo para o que quer que seja? Eu sei que a pergunta pode parecer estranha, quando alguém está no sub-17 do Benfica, passa para um contexto sub-23 e de repente está no Irão. Eu sei que pode parecer estranho, mas lá está. O futebol tem o mito da idade também, em que os novos não sabem nada e que quem já tem uma certa idade já está ultrapassado. E todos nós sabemos que a competência não tem idades. Portanto, eu acho que se alguém que é prova de que a competência não tem idades, precisamente és tu. Mas houve algum momento em que sentiste alguma desconfiança? Não será propriamente o termo certo, mas é aquilo que me ocorre relativamente ao teu trabalho pela tua idade. Sinceramente, no meu trabalho nunca senti isso. Sinto que estou rodeado de pessoas que valorizam outro tipo de coisas e não isso, mas tenho perfeita consciência que isso é uma das coisas que está incutida no mundo do futebol. Felizmente, hoje em dia já vamos vendo alguns exemplos que vêm permitir combater e contradizer isso. São cada vez mais os exemplos que temos disso. Basta olhar para as médias de idades dos treinadores da primeira e segunda liga nos últimos anos e perceber que vem diminuindo. Mas tenho perfeita noção que sim, que acontece no futebol. No meu caso, felizmente nunca me aconteceu, nunca senti que isso fosse um entrave. Agora, que existe no futebol e que sei que é um entrave muitas vezes, o primeiro entrave, que por muitas vezes nem se deixa a pessoa chegar à parte da competência, isso não há dúvida nenhuma. Felizmente não é o meu caso. João, já vamos em 1h46, isto passa sempre depressa quando estamos a falar do futebol. Eu sei que não existem segredos para o sucesso, na minha opinião, para além do trabalho. Acho que o trabalho é a base de tudo e sei, porque já a minha mãe dizia-me isso, que se os conselhos fossem bons, não se davam, vendiam-se.
mas neste caso, e tendo em conta a tua experiência, tendo em conta que precisamente por seres tão novo ainda, és uma prova daquilo que é a competência no mundo do futebol, e é um mundo extremamente complexo, competitivo, difícil de se estar. Para quem nesta fase, e o futebol nos últimos anos tem-nos dado isso, né? Antigamente todos queriam ser jogadores de futebol, a partir do José Mourinho todos passaram a querer ser treinadores. Entretanto começou-se a perceber que há o scouting, há o treino de guarda-redes, agora a parte dos analistas também começam, entre aspas, a estar na moda, a ter um outro tipo de cobertura mediática, digamos assim. Para quem nos esteja a ouvir e que possa querer enverdar pela via da análise de jogo e da observação, que conselhos, dicas, o que é que tu gostarias ou poderias lhes dizer para que eles possam um dia estar a um patamar que lhes permita ser profissionais e viver precisamente disso? Eu acho que efetivamente não há como fugir à questão do trabalho que falaste, não querendo estar a sobrecarregar essa parte, porque isso é mais do que sabido por parte de toda a gente. Relativamente às outras questões, as pessoas que tenham como objetivo fazer entre aspas, disto de vida, como se costuma dizer, porque infelizmente só apenas no alto rendimento é possível. Ter objetivos bem definidos eu acho que é muito importante, e ter a capacidade para perceber, se calhar junto de quem é que podemos aprender mais, formal e informalmente, e procurar sempre esse conhecimento, não ter problemas em questionar, em aprender com toda a gente, não julgar que poderemos aprender com uns e não com outros, e acima de tudo fazer tudo e ficar de consciência tranquila de que se está a preparar para uma oportunidade que poderá surgir. Não vou mentir, infelizmente a oportunidade não surge para todos aqueles que merecem, a verdade é essa, mas que se a oportunidade surgir e não estivermos preparados, para além de não a aproveitarmos, ainda ficamos com a consciência pesada por esse facto. Portanto, é de facto termos a certeza que nos estamos a preparar, ver jogos, observar jogos, fazer partilhas, aproveitar estes momentos de partilha que tem havido agora nesta altura, para beber, para criar as suas ideias, e para aumentar o conhecimento do jogo e logicamente aumentar competências. E depois também ir desenvolvendo competências não só inerentes àquilo que é a função em si que se quer, mas como tu estavas a dizer, antes de termos terminado a função, neste caso mais neste caso, sempre treinadores. E portanto eu acho que é importante ter um conhecimento global que é necessário para ter nesta área, e depois a pessoa especializar-se de acordo com aquilo que é o seu objetivo. João, antes das despedidas aqui da minha parte, dou-te a palavra novamente. Agradeço desde já o facto de teres aceito o nosso convite. Eu pessoalmente não fazia ideia como é que era o contexto de seleção. Já saio daqui com mais algumas ideias, com mais algumas luzes, como nós costumamos dizer, e foi muito bom ouvir-te. Foi 1h e 50 minutos muito agradáveis. Gostei mesmo de falar contigo, de conhecer. E uma vez mais agradecer o facto de teres aceito o nosso convite. Eu é que agradeço imenso, ainda é uma honra para mim poder partilhar um bocadinho daquilo que são as minhas vivências. Não se trata de ensinar nada, de partilhar também, para tal como tu disseste, que sei que é uma realidade que não é muito conhecida por parte de muita gente. Agradecer-te imenso pelo convite, agradecer a todas as pessoas que nos ouviram, desejar-te as maiores felicidades a nível pessoal e profissional, parabenizar também por este projeto que tenho acompanhado e vou continuar a acompanhar. E desejar as maiores felicidades e tudo bom para ti e para toda a gente que estiver a assistir. E muito obrigado outra vez. Olha então, meus senhores, foi com muito gosto que estivemos aqui esta noite a falar da análise de jogo em contexto de seleção com o João Peixeira, analista de jogo e observador da seleção da Colômbia. Não se esqueçam de continuar a seguir o Futebol Apoiado, quer na nossa página de Facebook, quer também no Instagram e no canal do YouTube. Amanhã voltamos à conversa sobre futebol, neste caso sobre os treinadores portugueses no estrangeiro. Iremos ter aqui amanhã a partir das 21 horas o Pedro Cardoso com 3 treinadores portugueses que trabalham em contextos completamente distintos, completamente diferentes. Teremos aqui um treinador que está na Finlândia, que é o Diogo Pinto.
Vamos ter também aqui Luís Lourenço, que está atualmente a trabalhar na Arábia Saudita, ex-internacional português nas camadas jovens, passou também pelo Sporting Clube de Portugal. E iremos ter aqui também Cláudio Garcia, que atualmente é o selecionador sub-20 das Ilhas Caimão. Amanhã, então, às 21 horas, com o Pedro Cardoso, aqui no Futebol Apoiado. Uma vez mais, muito obrigado ao João por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado a todos que nos seguiram ao longo desta noite. Foi um gosto, foi um prazer e voltamos a ver-nos em breve. Muito obrigado e uma boa noite a todos.